Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um vídeo desse canal. Meu nome é Rodrigo de Carvalho, sou terapeuta holístico, sou mestre em Reiki, em cura multidimensional. Atualmente venho atuando com a mesa de Buda Konin, de Mestre Konin. Também sou adepto aí ao xamanismo. Bom, gente, primeiro eu queria agradecer a todo mundo que vem acompanhando meus vídeos. Se você não é inscrito, fica aí o convite para se inscrever nesse canal. Deixe seu like, que é super importante, seus comentários aí que também é importante para ser um feedback, para que eu possa, enfim, me orientar para tentar entender quais são as demandas, o que as pessoas estão procurando e de repente fazer um vídeo aí falando só sobre a questão de qual seria a sua dúvida. Então esses feedbacks são bem importantes. Bom, gente, eu já fiz um vídeo aqui nesse meu canal falando sobre a série The Chosen, que são os escolhidos, que é uma série que tem um canal específico, que se eu não me engano acho que é gratuito pelo canal do próprio The Chosen, mas também está disponível na Netflix. Tem 3 temporadas e, se eu não estiver enganado, a 4ª temporada sai mês que vem, janeiro, fevereiro, março. Se eu não estiver enganado, acho que sim, mês de março sai a 4ª temporada do The Chosen. Então, The Chosen eu fiz um vídeo só falando sobre essa série. De repente, no final do vídeo até deixo ali um linkzinho para quem quiser dar uma olhada, para saber um pouco mais do que eu achei dessa série. Então, resumindo, é uma série que ela fala sobre a vida de Jesus, sobre a perspectiva dos apóstolos. E assim, eu já vi filmes sobre Jesus, enfim, e foi interessante ver essas séries falando sobre Jesus, porque eu acredito que aí eu já tenho um pouco mais de maturidade para ver essa série e para entender melhor essa série, porque tem essa questão de Jesus. A gente sempre entende que vai sempre contar a mesma história, que Jesus vai pregar, que Jesus vai fazer os apóstolos, que Jesus vai ser traído, que aí Jesus vai ser crucificado, condenado, enfim, a gente já meio que já tem um roteiro na nossa cabeça. E muitas vezes, por a gente já ter um roteiro muito estabelecido, a gente não acaba não percebendo outras nuances e outras questões que de repente a gente deixa passar e acaba não compreendendo. Como a gente já sabe como é que a história vai acabar, a gente meio que talvez acabe meio que não se pegando sobre alguns desfechos e algumas questões que são importantes para a gente entender como é que a história acaba desse jeito, né? Então, a questão que eu vou trazer para esse vídeo é por que Jesus foi condenado? Às vezes a gente acha que sabe o porquê, mas será que realmente a gente tem uma real ideia do porquê que Jesus foi condenado? Então, a questão do vídeo de hoje é justamente falar um pouco sobre essa questão de porquê que Jesus foi condenado. Na verdade, na minha ótica, né, na minha percepção, no meu entendimento. É claro que cada um pode ter seu próprio entendimento. Eu acho legal até trazer um pouco de conhecimento para a gente tentar debater e tentar trazer um pouco mais de informação sobre essa série, sobre a própria vida de Jesus. Bom, eu acho que o maior problema do fato de Jesus ter sido condenado é o fato, será talvez o mais óbvio, porque Jesus ele não foi reconhecido como Messias. Jesus foi reconhecido como Messias por algumas pessoas, por um grupo de pessoas, mas ele não foi reconhecido como Messias por todos os judeus. Então acho que esse foi um grande problema, porque o que acontece? Eu não sou um profundo conhecedor do povo judeu, mas a gente tem que minimamente entender um pouco como é que funciona a cabeça deles, como é que funciona um pouco a religião deles. Eu tentei entender um pouco. A própria série já te dá um pouco de ideia de como é que funciona a religião judaica. Então, assim, bom a gente tentar entender, porque muitas vezes as pessoas só vão ficar julgando e criticando, uma coisa meio antissemita, mas é importante entender como é que funciona a cabeça dessas pessoas, para você não correr o risco de simplesmente condená-los, simplesmente falaram que eles são errados. Então, a ideia é a gente tentar entender, entrar um pouco na cabeça, tentar entender como é que funciona a cabeça dessas pessoas, para a gente tentar ter uma compreensão. Então, a ideia é a gente compreender, não simplesmente apontar e julgar, porque julgamento, acho que essa não é a ideia, ainda mais eu como terapeuta. Então, o que a gente entende? Jesus, ele é o Messias, possivelmente para quando surge a religião cristã, os católicos, enfim, outras religiões que vão seguir o cristianismo, Jesus é o Messias. É quem está lá nas escrituras, né? Porque tem os profetas, João Batista era o profeta, os profetas Ezequiel, então existiam os profetas e as pessoas que diziam que seriam os que vinham anunciar. Então João Batista, além com outros profetas, Ezequiel, outros profetas, eles vêm para anunciar que um dia vai vir o Messias. Então Jesus não era um profeta, Jesus era o Messias. Então um dos últimos profetas seria o João Batista. O João Batista fala que ele veio preparar a vinda, ele veio anunciar a vida do Messias, né? Então João Batista é um dos profetas que viria anunciar a vinda do Messias. Então
Qual é a grande problemática? Por que Jesus não foi reconhecido como um Messias? Porque grande parte dos judeus, eles acreditavam que Jesus ia fazer a mesma função que Moisés fez. O que acontece? Desde que está escrito na Bíblia que os judeus eles estavam sendo oprimidos, eles eram escravizados pelo povo lá do Egito, pelo faraó, e aí vem Moisés, que cria toda aquela situação, enfim, de Moisés vem e liberta os judeus do jugo dos egípcios. Só que a gente for ver em questões de ciclos, né? Então os judeus eram oprimidos, escravizados ali pelo povo do Egito. Aí daqui a pouco passa um tempo, novamente o povo judeu é novamente oprimido e quase, entre aspas, escravizado pelo povo romano. Aí você percebe que o ciclo ele se repete novamente. Então talvez tentar entender por que esse ciclo vai se repetir novamente. Então por que tempos depois serão os nazistas que vão oprimir o povo judeu? Então talvez precise de uma reflexão muito maior, que na verdade não é o objetivo desse vídeo, mas em tentar entender porque sempre o povo judeu ele é sempre oprimido, de alguma forma escravizado, é um povo que vira vítima. Talvez falar porque é um povo escolhido. Por que será que de repente, o que acontece que sempre, que nem nos meus atendimentos terapêuticos, né? Por que será que as pessoas sempre vão ter o mesmo padrão de repetição de coisas que vão acontecer? Por que sempre acontecem as mesmas coisas com você? Por que você sempre é sempre traído? Por que você é sempre enganado? Então, por que será que as pessoas acabam tendo situações e comportamentos que vão se desencadear sempre nas mesmas coisas? Então, a gente acaba percebendo que o povo judeu ele sempre vai ser um povo muito oprimido. No Egito, pelos romanos e depois pelos nazistas, infelizmente, mas tem todo um histórico aí. Então, aí Jesus ele vem com o Messias, e aí eu acredito que os judeus acreditavam que o Messias ele seria como se fosse Moisés, para libertar o povo judeu assim como Moisés libertou o povo judeu da escravidão ali do jugo ali do faraó. Então Jesus faria a mesma função que Moisés fez, que era o que libertar o povo judeu da opressão romana. Só que a gente tem que parar para pensar é que Jesus ele tinha uma ideia e um objetivo muito maior. O Jesus ele não pensou assim, eu vou lá e vou libertar o povo judeu dos romanos. Ele queria de repente libertar os judeus, não só os judeus, como os gentis, né? Porque o povo judeu diz assim, ou você é judeu, se você não é judeu, você é gentil. É como se você fosse meu pagão, né? O povo pagão, então seria o gentis. Então tem um povo judeu e tem um povo pagão. Então os judeus, eles acreditavam que o Messias viria só para os judeus, será algo exclusivo deles e iria ajudar só os judeus. E Jesus, ele não veio só para os judeus. Jesus veio para todos, tanto para os judeus quanto para os gentios. Então isso aí já tem uma problemática para Jesus. Jesus, ele veio para os gentis. Então o povo judeu, o Messias não vem para os gentios, ele não vem para pregar aos gentios, ele não vem para ajudar os gentios, é uma exclusividade para os judeus. Então aí você já tem uma primeira problemática, por que as pessoas, alguns judeus, principalmente os fariseus, quiseram ali os mais ali da lei mesmo, né? Por que eles não aceitaram? Primeiro já tem a primeira problemática, talvez já responde, né? Jesus veio também para os gentios, então ele também pregava para os gentios, então ali já não se enquadra numa caixinha. Isso também eu vou fazer uma relação até com os atendimentos, porque só porque alguma coisa não entra dentro do que a gente espera, das nossas expectativas, a gente acha que não é. Então, por exemplo, às vezes eu estou procurando uma resposta, eu estou procurando alguma coisa, eu estou procurando alguém, só porque esse alguém não se encaixa nas nossas expectativas, a gente acha que aquilo não é. Então isso serve, estou fazendo uma analogia a essas questões, não só para falar do povo judeu, mas para trazer essa situação, porque boa parte das pessoas agem da mesma forma, agem como judeus. Então, já que o Messias não encaixa nas minhas expectativas, então ele não é o Messias. E nós fazemos isso muito com as pessoas. A pessoa não se encaixa no que eu quero, então ela não é. De repente a gente tem que aceitar aquilo que está diante da gente. Então, algumas pessoas aceitaram Jesus como Messias, mesmo ele não entrando nessa configuração, porque tinha uma cabeça mais aberta. E algumas pessoas que eram mais ortodoxas, mais radicais, não entra. Então Jesus prega para os gentios, então ele não é o Messias. Outra coisa importante, então os judeus acreditavam que Jesus veio para libertar esse povo romano, só que Jesus veio para libertar não só os romanos, como todo mundo, de algo muito maior. Jesus falava que veio o quê? Para curar os doentes. Jesus não veio para os sãos, Jesus veio para os doentes. Jesus veio para libertar os cativos. Só que essa ideia de libertar os cativos, as pessoas achavam que é de uma prisão física. Só que essa prisão é uma prisão, que nem eu fiz um vídeo falando
da mensagem do Caboclo Pena Branca, e Caboclo Pena Branca ele falava justamente sobre isso, sobre essa libertar, sobre essa questão de libertar, de que tipo de prisão que Jesus estava falando. Que prisão é essa? Eu acredito que de alguma forma, que nem Caboclo Pena Branca, quem quiser também procura no meu canal, o vídeo do Caboclo Pena Branca, que é um vídeo que fala sobre a sabedoria da Mãe Terra. Mas ele fala de Jesus, além de falar da sabedoria da Mãe Terra, ele também fala muito de Jesus. Eu achei muito interessante que Caboclo Pena Branca, aí ele falou bastante de Jesus, usou a Jesus para exemplificar. Porque aí algumas pessoas têm essa referência de Jesus, então ele também utilizou a referência de Jesus para exemplificar o que ele queria dizer. Então, é muito essa questão do que a gente quer, das nossas expectativas e do que está ali. Então, Caboclo Pena Branca e o próprio Jesus falava disso, de que prisão é essa? Que Jesus veio para libertar todos nós. E qual é a prisão onde nós mesmos nos colocamos nela? Então, essa prisão não é uma prisão física, é uma prisão... Eu me lembrei até uma vez, para quem gosta de Caverna do Dragão, tinha até um capítulo que falava da prisão sem muros. O que seria essa prisão sem muros, né? Me lembrei agora de Caverna do Dragão, para quem gosta. Né? Mas fala um pouco dessa prisão sem muros, que era até um capítulo de um ser que ele foi transformado num monstro, então é como se fosse uma prisão sem muros. Mas a gente também se coloca nessa prisão sem muros também. Nossa condição, então, de repente eu sou uma pessoa que eu carrego muita raiva, que eu quero vingança, e eu também estou me colocando numa prisão, eu estou me escravizando, eu estou me limitando. Eu estava vendo outro vídeo outro dia, o pessoal falando sobre a questão do vitimismo. O vitimismo também é uma prisão. O vitimismo ele também te coloca numa condição limitada, onde eu só sofro, as pessoas só me oprimem. Então as pessoas te oprimem e você também aceita ser oprimido. Então, a partir do momento que você acha que você é menos, que você não pode mais, você está aceitando essa prisão, você está aceitando essa limitação. Eu gosto de fazer as analogias também. Mas voltando à questão de Jesus, então Jesus pregava para os gentios que não deveria. Jesus ele não veio com a função de libertar os judeus do povo romano. Essa não era a função dele, a função era de libertar de algo muito maior. Então as pessoas acreditavam que Jesus seria um líder bélico, ele seria um comandante, ele viria com uma espada em punho e ia liderar os judeus contra o povo romano. Ele não veio para isso. Mas assim, assim, outras questões que eu acho muito importante falar, Jesus é o anjo, Jesus é o cordeiro. Jesus era uma figura ofensiva também. Ele ele era manso no sentido que ele não ia numa condição de batalhar, ele não ia numa condição de brigar, numa briga física. Então Jesus não ia na condição de ir para o confronto físico, ele ia para o confronto ideológico. Então o confronto estava nas ideologias, estava no campo das ideias, e não na questão de partir para o conflito físico. Então Jesus ele é um questionador, porque até então uma das questões que Jesus vai arrumar muita confusão é com relação ao Shabat, que seria como se fosse o sábado, porque dentro do Velho Testamento Deus cria o mundo fala dos 7 dias, né? Deus cria o mundo em 6 dias, no 7º dia Deus descansa. Então seria o 7º dia, seria o Shabat. Então o sábado é o 6º dia, porque domingo é o 1º dia, então o sábado seria o 7º dia. Então no 7º dia Deus descansa, então todos os judeus deveriam descansar no 7º dia, então você não trabalha no 7º dia. Então o Shabat ele começa na sexta-feira, no pôr do sol da sexta-feira, e termina no pôr do sol do sábado. Então você não pode fazer, você não poderia fazer coisas no sábado. Então o sábado é um dia que você guarda. Então tem algumas religiões que até tinha um amigo meu que a gente ia jogar um RPG, e aí só porque o RPG era no sábado ele não poderia jogar no sábado, porque o sábado é um dia que você guarda para Deus. Então eu respeito, se as pessoas querem seguir isso, eu respeito, então cada um tem aí as suas decisões. Não estou aqui para julgar, mas enfim, cada um com as suas decisões, e tá tudo bem, gente. Quem quer guardar o sábado, guarda o sábado. E é isso. E aí, na verdade, o sábado é um dia que você guarda, sábado é um dia que você não trabalha. E, na verdade, sábado também seria um dia que você não poderia fazer práticas espirituais, principalmente um grande problema que Jesus foi arrumar é que Jesus ele fazia milagres no sábado, no Shabat. E era proibido fazer milagres no Shabat. Então, Jesus, muitas vezes, para quem viu The Chosen, via que Jesus saía no sábado e fazia milagres. E ele tinha consciência de que não podia fazer. E ele fazia.
E ele até fala que na verdade era para movimentar e realmente levar para as pessoas se realmente faz sentido isso. De repente você não fazer cura no sábado. Então Jesus ele não entra no perfil da expectativa de grande parte das pessoas. Então ele curava no Shabat, então ele transgredia o Shabat. Então ele fazia muitas coisas que não entraria. Ele foi ali, muitas vezes ele enfrentava algumas partes da religião, no caso dos fariseus. Ele ia lá e falava contra os fariseus, porque ele falava da hipocrisia dos fariseus, essa questão de ostentar o ouro, enfim, né? Enquanto alguns judeus tinham uma condição de vida mais humilde, e os fariseus ficavam ostentando ali, segundo Jesus, essa questão do ouro, dessa questão do glamour, da ostentação, de vezes viver uma vida mais simples, né? Então Jesus ele veio realmente para confrontar algumas coisas. Jesus não era o manso. Que nem eu falei, Jesus ele veio para confrontar, era uma ideia, as questões das ideologias. Então, em nenhum momento Jesus veio para o embate físico. Ele não veio para liderar um exército, ele veio para trazer ideias, ele veio para trazer coisas meio filosóficas, quase. Jesus era praticamente um filósofo, ele veio para questionar e para tentar movimentar as coisas. Só que as pessoas não querem mudanças, as pessoas querem que a coisa continue do mesmo jeito, da mesma forma. E muitas vezes não querem questionar, não querem mudar, não querem ver uma nova forma, um novo jeito. Então, quem aceitou Jesus estava aceito para entender e para aceitar Jesus como ele era, com uma nova abordagem, com um novo movimento, com um novo mesmo. Mas aos mais tradicionais, não, esse Jesus não entra no meu perfil, ele fala com gentios, ele é amigo dos romanos. Aí foi outra coisa, quando Jesus vai lá curar o servo do romano, aí que a casa caiu mesmo, porque, como é que pode, se ele realmente fosse o Messias, ele ia brigar contra os romanos e não curar o servo de um romano. Então, se a gente for parar para pensar, Jesus, ele veio com um pensamento muito fora da caixinha, porque ele realmente queria libertar, porque ele podia, vamos dizer, o Messias veio e libertou os judeus do jugo dos romanos, acabou a função dele. Mas Jesus ele veio para algo que ia perpetuar além daquilo. Jesus teria que ver com algo que seria atemporal, não precisa ser algo ali que nem Moisés. Moisés fez aquilo naquele momento e pronto. Não, Jesus veio para fazer algo que seria algo que deveria ecoar os milênios, até hoje a gente fala de Jesus, até hoje Jesus é uma figura importante, os ensinamentos dele são importantes e são super vivos até hoje. Mas Jesus então tinha uma outra olhar, tinha uma outra perspectiva disso, de realmente libertar os cativos, não só do jugo romano, mas libertar os cativos na época do povo romano e libertar os cativos na época de hoje. Então a gente percebe que essa liberdade, que essa ação de Jesus não é pontual, é uma ação que ela repercute e ela tem intenção até o dia de hoje. Então perceber aonde nós estamos nos escravizando, até onde nós estamos nos colocando em prisões, que a prisão está na nossa cabeça, está nas nossas limitações. E a gente está aqui para tentar, a função das religiões, a função dos terapeutas, justamente ajudar as pessoas a sair das suas condições de aprisionamento. A função das religiões, dos terapeutas, é libertar as pessoas do seu cativeiro, das doenças, das limitações, da escassez. Então, a gente está muito em sintonia com o ideal cristão, com o ideal do Cristo. Então, nós realmente, terapeuta também, de alguma forma, é algum tipo de discípulo. Ele também vem para libertar as pessoas desses processos de cativeiro. Até os meus processos eu trabalho bastante para que eu me liberte das minhas prisões sem muros. Mas basicamente Jesus ele foi condenado porque ele não atendia a expectativa das pessoas, da grande parte dos romanos. Por isso que aconteceu o que aconteceu, por isso que as pessoas tramaram contra Jesus. Os próprios judeus também não aceitaram ele, porque assim, viam Jesus na verdade como um farsante. Não, esse não é o nosso Messias, ele está usurpando, ele é um charlatão, ele não é o Messias. Se ele não é o Messias, ele precisa ser julgado, ele precisa ser condenado. Então vamos condenar e vamos julgar, porque acho que o maior problema realmente foi que eles não reconheceram Jesus como o Messias. Aí acabou acontecendo o que aconteceu, mas até a gente entendeu, Jesus já tinha consciência de que as coisas iam acabar dessa forma. Jesus já tinha consciência de que realmente ele ia ser condenado, ele ia ser morto, mas ele tinha que aproveitar o tempo que ele tem
para fazer o que ele precisava fazer, mas eu acredito que ele, com certeza, ele conseguiu, então, e até hoje está os ensinamentos de Jesus. Gente, deixe sua opinião sobre esse assunto, sobre a condenação de Jesus, se você concorda, se você discorda, se você pensa de uma outra forma. Deixe seu like, os comentários, se inscreva no canal e, gente, gratidão, gratidão, gratidão.